paz, meu nome é João, essa é minha esposa Renata, e nós recebemos, na verdade, a oportunidade de compartilharmos o devocional com a igreja. Nós vamos falar sobre a obediência de Noé, para nós sermos obedientes como Noé foi. Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 6, versículo 11 e 12, diz assim: A terra estava corrompida à vista de Deus, e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Bom, irmãos, a humanidade estava passando por um período caótico de depravação, e onde o pecado do homem desagradou profundamente a Deus. Mas Deus achou graça em Noé, e viu que ele era um homem íntegro e temente a ele. Vamos levar agora, vamos remeter aos dias de hoje. Não é muito diferente do que está acontecendo. Não estamos distantes daquela realidade. Temos vivido como se não houvessem consequências de nossas atitudes pecaminosas. Temos visto pais amaldiçoando seus filhos, filhos que não honram seus pais, depravação sexual, criminalidade, matança. E o pior, temos visto pessoas que ainda buscam justificativa para o que não tem justificativa. Se não bastasse tudo isso, infelizmente encontramos isso no nosso meio, em nós, cristãos. Irmãos, precisamos crer e viver como se Cristo estivesse à volta, como se Ele fosse voltar a qualquer momento. Precisamos estar preparados para isso. Precisamos nos preparar diariamente. Como temos feito isso? Que tipo de pai, marido, esposa, vizinho, obreiro, ministro, colega de trabalho, que tipo de pessoa você tem sido diariamente? Vamos dar um pulinho lá em Gênesis 6, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A Bíblia, ela nos relata que Noé era íntegro e temente ao Senhor, né? Ele foi obediente ao receber as instruções que Deus deu para ele naquele momento, e na construção da arca, né? Fazendo tudo conforme Deus lhe havia ordenado. Aí eu fui buscar aqui nas explicações mesmo, no Google, no dicionário, acerca da palavra obediência. E aí o que a gente pode ver? A obediência, ela é um substantivo que define a ação de quem obedece, de quem é dócil ou submisso. Uma pessoa que segue, cumpre ou cede às vontades das ordens de alguém. Segundo a Bíblia, né? Que diz isso. Aí eu fui ver essa palavra obediência, o que ela diz em hebraico, né? Essa palavra obediência em hebraico, ela significa chamar. Que se pode ser traduzida como obedecer e obediência. Obediência aos conselhos, às observações dos princípios de Cristo. Então, irmãos, nós estamos vivendo dias muito difíceis na face da terra. Não é só no Brasil, não é só dentro da nossa igreja, é no mundo. Algo que há 3 meses atrás ou 4, a gente jamais iria imaginar que a gente ia passar por tamanha pandemia, né? E não tem sido fácil, não só para os cristãos, mas também para as pessoas que não conhecem a Cristo. E aí o que eu me atento aqui no texto de Noé, olhando um pouco a história de Noé? Noé, ele era muito temente ao Senhor e ele foi obediente. Ele obedeceu a Deus sem questionar, sem murmurar, sem tentar entender o propósito do Senhor para a vida dele. O porquê que Deus pediu para que ele fizesse a construção da arca, que ele separasse os animais, que ele entrasse na arca com sua família, com os filhos e suas noras. Ele não questionou, simplesmente ele obedeceu. E assim como Noé, nós precisamos ser um Noé da nossa geração. Precisamos obedecer, largar os nossos achismos de lado, tudo que nós construímos dentro de nós. A gente precisa realmente se desconstruir na presença do Senhor e obedecer aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Precisamos deixar de lado as nossas certezas, aquilo que a gente acha que é certo. Por exemplo, eu não vou obedecer, eu não vou pedir perdão porque ela me magoou, porque eu não fiz nada contra ela. Mas o que a palavra de Deus diz? O que a palavra de Deus diz? Que nós precisamos pedir perdão e precisamos perdoar também a quem nos tem ofendido. Então, a gente precisa obedecer, independente de qualquer coisa. Nós precisamos obedecer no nosso trabalho,
precisamos obedecer na nossa casa, precisamos obedecer aos nossos líderes espirituais, porque eles têm a visão do alto para as nossas vidas. Então, não devemos falar mal deles, não devemos questioná-lo, devemos entregá-lo nas mãos do nosso Senhor e obedecer aquilo que eles têm para as nossas vidas. Devemos obedecer aos nossos maridos, devemos obedecer aos nossos pais. Precisamos dar a obediência, porque ela vem dos altos, ela vem dos céus. Precisamos ser obediente e temente como Noé foi. Eu espero, irmãos, que essa breve palavra tenha abençoado a vida de vocês, tenha tocado o coração de vocês. Estamos com muita saudade de todos vocês e que Deus abençoe a vida de vocês.